E eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, onde a gente pega e começa a falar sobre a especulação dos ativos que a gente investe. E cara, a gente fez um vídeo aqui um tempo atrás falando que o HCTR11 ia despencar. E pelo incrível que pareça, a gente acertou no meio. A gente inclusive errou por um pouquinho. A gente achou que o preço dele ia cair para R$ 20, só que hoje está custando 16. E hoje eu vou estar falando aqui para vocês de uma outra possibilidade do que pode acontecer no HCTR11, porque onde está todo mundo começando a fugir dele, pode começar a surgir ali até mesmo uma oportunidade. Lembrando que isso daqui é especulativo, só que pode acontecer. Mas antes de a gente continuar com esse vídeo, eu vou fazer o quê? Convidar vocês a se inscreverem no canal, porque assim vocês vão estar contribuindo com o canal e contribuindo para que eu traga mais vídeos em relação a esse fundo. Cara, HCTR11 foi um fundo que eu tinha ali, a minha maior posição nele, fui me desfazendo aos poucos e ainda tenho um pouquinho dele em carteira. Só que o que acontece? Hoje ele está custando ali cerca de R$16,80 por cota, com uma queda de 2% somente hoje. Cara, simplesmente o fundo não para de cair, é simplesmente devastador o seu resultado. Fora que no último mês, né, a gente fez um vídeo aqui que estava custando cerca de R$27 e ele caiu quase que quase que 40% ali em relação ao último mês de negociação. E tudo isso foi por conta que o fundo anunciou que não estaria pagando dividendo. Só que qual que é o primeiro ponto que a gente tem que saber aqui que o fundo não pagou dividendo? O porquê que ele não pagou o dividendo? Mas antes de eu te explicar isso, eu vou explicar aqui para vocês o seu resultado. Cara, esse daqui é o histórico máximo do HCTR11. Isso daqui é simplesmente desesperador. Imagina você comprar um fundo aqui, ó, na casa dos seus R$150 e hoje ele está sendo negociado a R$15 quase por cota. É simplesmente um prejuízo que você jamais vai conseguir recuperar. Principalmente se você foi sortudo de comprar ele na máxima. Então se você comprou ele com um preço médio acima de R$100, que eu tenho a grande certeza que é a grande maioria de vocês, comenta aqui pra gente. Só que qual que é o grande ponto, né? Por que o HCTR11 não pagou? Simplesmente surgiu ali uma norma da CVM que falou assim, olha, fundos imobiliários, acabou a palhaçada. Vocês não vão mais distribuir dividendo se você não tiver lucro naquele mês. Então o que acontece? No caso dos fundo imobiliário HCTR11, o que ele conseguia fazer? Ele conseguia pegar o adiantamento do próximo mês de quanto que ele iria estar recebendo e fazer o pagamento adiantado. Então ele estava distribuindo o dinheiro sem mesmo esse dinheiro ter entrado em caixa. Então era isso que ele estava fazendo muito, principalmente para conseguir manter os seus dividendos um pouco mais elevados. Agora, como a CVM chegou e meteu o pé na porta desses fundos aí, agora simplesmente eles não vão mais fazer isso daí. Então é por isso que a CTR11 não distribuiu ali dividendo esse mês. Simplesmente é porque mudou o tipo de competência de distribuição de dividendo. Só que agora, qual que é a parte interessante aqui do HCTR11? Que é disso daqui, ó, dos seus dividendos. Cara, ele hoje está pagando cerca de quase que 2% de dividendo, se a gente estiver considerando o seu penúltimo dividendo quando ele pagou, né, no mês. Cara, se a gente abre o seu histórico máximo aqui, a gente começa a fazer uma análise um pouco mais especulativa, um pouco mais complicada, mas você vai entender o raciocínio. Que é do quê? Cara, vamos considerar somente os últimos 12 meses. Porque no ano de 2023, ali no comecinho do ano de 2023, ele ainda estava pagando bons dividendos, acima de R$1 por cota. Antes da merda começar a acontecer, porque depois que aconteceu, ele simplesmente despencou seus dividendos aqui para na casa dos seus 30 centavos. O que acontece? Num mundo ideal, que o HCTR11 conseguiria voltar a pagar esses altos dividendos, todo mundo iria ficar feliz, só que isso não vai acontecer. Por quê? Quando a gente abre o seu relatório gerencial, a gente vai ver o quê? Que ele tem essa parte de resumo dos seus CRIs em carteira. E basicamente o que acontece? Hoje, todo o resultado do HCTR11 está vindo de apenas 17% dos seus FIIs. Então, olha só, ele tem uma porrada ali, mais de 70% ali dos seus FIIs que não estão pagando. Ele fez uma jogada nesses caras que não estavam pagando. Ele pegou e falou assim, olha, em vez de eu colocar aqui que vocês estão 100% inadimplente, eu vou dar o famoso waiver, eu vou dar aquela famosa carência de juros. Vocês não precisam pagar esse mês, pagam no próximo, quando vocês conseguirem se estabilizar. Basicamente, esses 77% da sua carteira aqui, que está nesse waiver aqui, que está em carência de juros, não está pagando para ele. Então, no mundo perfeito, ele conseguiria voltar pelo menos uma parte desses 77% aqui a pagar para ele. Cara, se isso acontece, simplesmente os investidores do HCTR11 vão virar mortal de alegria, porque é aí que você estaria ganhando muito, mas muito dinheiro, tanto com a sua valorização como os seus enormes dividendos. Só que não é o intuito desse vídeo, porque isso aqui vocês já sabem, principalmente quem já é inscrito no canal. Qual que é o intuito desse vídeo?
vale a pena a gente estar começando a analisar ele de uma maneira um pouco mais especulativa, considerando o preço que está hoje? Porque, cara, se ele conseguir manter esse dividendo de 30 centavos por cota, vamos colocar que ele caia para 25 centavos por cota, ele vai estar pagando cerca de 1,5% ao mês, cerca de quase 2% ao mês, se ele conseguir com que esses 17% de CRIs em carteira aqui continue pagando. Isso daqui seria o melhor momento possível, seria o melhor cenário possível. Aí que os investidores da HCTR11 ganhariam muito dinheiro, principalmente quem está comprando hoje. É claro que tudo isso daqui é especulativo, tá? Então tem muita coisa que pode acontecer, que pode dar bom e pode dar ruim, só que tudo está indicando para a gente que no caso do HCTR11, essa parte de 77% em carência aqui não vai conseguir recuperar. Porque, cara, já faz mais de um ano, velho. Os caras têm que começar a trabalhar, mano. Tá todo mundo no trabalho fazer o quê? Jogar ping-pong, caralho? Porra, os caras não tá dando resultado, velho. Tanto que o pessoal fala assim, mas a gente tem que trocar a gestão. Cara, ninguém quer esse fundo porcaria. Pelo amor de Deus, quem que vai querer uma bomba dessa? É simplesmente isso que está acontecendo no HCTR11. O fundo não tem reação nenhuma. Então é por isso que ele está caindo tanto. Principalmente porque teve alta da Selic e ele não está pagando dividendo. Agora, se você compra ele hoje, considerando que ele vai manter os seus dividendos ali de 30 centavos, sendo que você vai estar pagando 15 reais por cota, meus amigos do céu, aí você vai estar ganhando muito dinheiro com isso. Porque ele vai estar mantendo ali próximo esse pagamento de 17%. Só que, porque eu não faço esse tipo de estratégia. Eu tenho que ser claro aqui para vocês, sincero, porque esse é o intuito do canal. Cara, HCTR11 não dá para confiar na retirada gerencial deles. Cara, eu nunca vi um fundo tão ruim aqui para divulgar a retirada gerencial. Você tem que simplesmente confiar cegamente na gestão deles, porque os relatórios deles é extremamente ruim. É basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Os caras não explicam realmente o que está acontecendo no fundo. Um outro ponto é do que? Conforme a Selic vem aumentando, a sua taxa de juros aqui em cima dos seus CRIs também vai aumentar. Porque se você pega, por exemplo, esse daqui, olha, um CRI de IPCA mais 14 aqui, IPCA mais 9, IPCA mais 10, cara, é muito difícil um devedor conseguir pagar esse tipo de dívida, porque as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então, se a Selic continuar subindo, vai dificultar ainda mais a vida do HCTR11. Agora, se a Selic cair e o fundo começar a realmente fazer um trabalho de respeito, os investidores do HCTR11 vão conseguir ganhar dinheiro, principalmente quem está entrando hoje. Quem tem as suas cotas desde o começo, meus amigos, esse fundo nunca mais chega a 100 reais. Pode esquecer. Nunca mais chega nem mesmo a 50, tá? Só que ele ainda tem uma pequena esperança ali para, no futuro, conseguindo manter os valores que estão hoje, mantendo seus dividendos. Se ele mantém esse valor aqui de 15 reais e paga esse dividendo ali de 30 centavos, cara, é excelente. Só que a grande dificuldade é realmente manter isso daqui.